tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste novo dia, nesta quinta-feira, 8ª da Páscoa. Comece o seu dia respirando vida. A cada inspiração e expiração, diga mentalmente: obrigado, Senhor. A gratidão, o agradecimento é a maneira de reconhecer o quanto Deus é bom. É a maneira de dizer e reconhecer a presença deste Deus no nosso interior, em nosso coração. Por isso, acolha e deixa assim Deus crescer cada dia na tua vida, na sua companhia. Inspire e expire. Meditemos o Evangelho de hoje, mais uma vez é Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis procurando? Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, continuamos aquilo que meditávamos no dia de ontem. O caminho de Emaús. Os discípulos que, decepcionados, tomam outro caminho e se alegram quando reconhecem o Mestre ao partir o pão. E eles decidem voltar ao encontro dos outros apóstolos. E ali estão contando a experiência maravilhosa que tiveram com Jesus. E ainda nem terminaram de contar, o próprio Jesus se apresenta mais uma vez, trazendo e comunicando aquilo que Ele é: a paz. A paz esteja convosco. E os discípulos ficam assustados com esta presença, desconhecem até. E Jesus então fala: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Ou seja, não deveriam ter dúvida,
Se vocês lembrassem o que diz as Escrituras a meu respeito, saberiam que tudo isso deveria se passar. Mas mesmo assim, toque aqui, toque em mim, diz Jesus. Vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E depois, Jesus apresenta as marcas da maldade humana, mas também as marcas da entrega, da doação, do amor ao Pai. Mostra-lhes as mãos e os pés. Ali está a marca indelével da entrega, do amor, da doação. Em seguida, os discípulos então se alegram pela surpresa. Mas Jesus ainda dá outra prova. Tem alguma coisa para comer? E eles dão então um pedaço de peixe assado. E ali diante deles, Jesus então come este peixe. Amados e amadas, é mesmo o ressuscitado. É mesmo Jesus Cristo, e disso agora aqueles olhos não tinham mais dúvida. Ele de fato ressuscitou. Todas as testemunhas que nos disseram até agora de terem visto o Senhor, agora são nossos olhos que veem. São nossos olhos que comprovam que de fato o Senhor ressuscitou. Quanta resistência, quanto fechamento da parte destes discípulos e apóstolos. Quanta lentidão para entender tudo aquilo que o Mestre havia comunicado. E ali, portanto, termina o Evangelho, Jesus fazendo esta bela catequese, dizendo que ele é cumpridor das Escrituras, daquilo que dissera os profetas, daquilo que disse os Salmos, Moisés. Jesus realiza o que a Escritura disse a seu respeito. Nós muitas vezes estamos fechados ao nosso mundo e esquecemos de ler os sinais dos tempos, aquilo que Jesus transmite nas suas ações e palavras. Assim, os apóstolos do Senhor também vivenciaram. E termina Jesus então, mais uma vez, os enviando, para que estes se façam testemunhas do Mestre. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Sim, os discípulos, aqueles que fazem agora a experiência com o ressuscitado, são convidados a não ficar com isto só para si, mas possam comunicar a todos essa experiência magnífica que ali estão celebrando e realizando. Façamos a nossa também, a nossa experiência com o ressuscitado, e com certeza maravilhas crescerão em nossa vida, em nossa missão. Se inscreva no canal Sopro de Esperança, comunique a palavra de Deus compartilhando esse material com as pessoas, deixando seu like e comentando: Cristo ressuscitou. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor.